É, filho, a gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado. É. Ah, pai, o aplicativo Agro Brasil veio para resolver isso. Olha aqui. Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira para poder negociar melhor. Legal. Informação de pecuarista para pecuarista. Isso, e assim todos se ajudam. Muito bom. Baixe agora o app Agro Brasil. Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando o nosso boletim, acompanhando, obviamente, aí o mercado do boi, as suas precificações, principalmente as tendências aí desse mercado. E a gente tem duas situações que a gente gostaria de analisar e entender nesse momento. Primeiro, a questão do mercado futuro. Por que o mercado derreteu? Quando a gente olha 2 semanas atrás, a gente chegou a ver preços ali na casa dos 345, 346 reais por arroba, isso para o vencimento outubro, quando a gente olha na B3 vencimento outubro. Hoje a gente está falando de números na casa dos 329, abaixo dos 330 reais por arroba lá na B3 também para esse mesmo vencimento outubro. E o segundo ponto que a gente quer entender é o mercado, ele voltou a se firmar. Recuperou os preços depois daquela baixa ao longo do mês de maio, mas não está conseguindo avançar, não está conseguindo ir mais adiante. Está estabilizado num determinado patamar aqui em São Paulo, entre 315 e 320 reais. Afinal de contas, o que está pesando e o que está fazendo com que esses fatores mexam fundamentalmente nesses dois momentos de negociação, o futuro e o presente? Vamos começar com o mercado futuro e quem nos ajuda nesse entendimento é o Caio Toledo, consultor em gerenciamento de riscos lá da Stonex. Está aqui com a gente o Caio. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Eu falei desse movimento do mercado futuro porque está muito intrigante, né, Caio? A gente chegou a ver preços estimulantes aí para o pecuarista lá no último trimestre, mas parece que agora deu aquela acalmada e uma caída, inclusive, aí, nas cotações, um diferencial muito grande de praticamente 15, 16 reais entre o maior nível e agora. O que aconteceu, Caio? Como é que a gente explica isso? Bom, boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Bom dia, né? 11h57. Olha, o que nós tivemos nessas 2 últimas semanas foi um consenso de mercado que uma arroba de R$ 346 reais para outubro não seria possível com um câmbio que saiu de 5,30 e veio para 5,2 nesse exato momento. Então, essa queda que nós tivemos no boi outubro, basicamente tem um único responsável, que é o câmbio, que saiu de 5,30 e voltou para 5,2, que trabalhava nesse exato momento. Tem algumas contas, né, Caio, a se fazer para principalmente entender como acontece essa valorização ou desvalorização da carne em dólares, e o câmbio ela tem uma importância muito grande nessas contas, né? O que acontece? Hoje no mercado nós temos uma demanda interna muito fragilizada, ou seja, nosso motor principal do nosso carro chamado pecuária, que é a demanda doméstica, não está funcionando. Então nós estamos hoje tendo que ser socorridos pelo nosso motor auxiliar, que é o mercado internacional. Então, como hoje o que potencializa um pouco a arroba é o mercado internacional, porque o nosso motor principal está ainda tentando reaquecer, que é a demanda doméstica, é fundamental entendermos o impacto do câmbio na arroba brasileira e no preço da carne brasileira. Então, se a gente for pegar, vamos pensar primeiro num câmbio de 3,30. Hoje, se a gente for pegar o preço da arroba, ver historicamente o preço da arroba em dólares, nós temos o fundo do poço, que é os $35, o pico histórico, que é 70, e um pico médio, vamos colocar assim, que poucas vezes trabalhou acima disso, que foi os 60, 62 dólares. Se a gente pega uma arroba dolarizada a 62 dólares e multiplicarmos isso pelo 3,30, de 5,30, perdão, nós vamos chegar num valor aí de 328,60. Né? Então, fala, olha,
o mercado, falando em uma arroba dolarizada a $62, um câmbio de 5,30 futuro, a arroba em reais teria espaço para estar a 328,60. Agora, falando de um câmbio de 5,02, né, que é o que está hoje, e pegarmos esse mesmo número de $62, nós vamos chegar basicamente numa arroba em reais que precisaria estar a R$311. Então, o que nós estamos vendo hoje é uma readequação das expectativas do mercado perante ao preço futuro, uma vez que nós tivemos essa queda do câmbio, muito observando os preços internacionais, olhando o preço da arroba dos nossos pares, até os Estados Unidos já entrou nessa brincadeira, né? E também olhando como que deve ser, qual que é a possibilidade visto o histórico. Ou quanto tempo nós ficamos com a arroba acima de $60, né? Foi um espaço de tempo muito curto, que, se eu não me engano, foi entre 2010 e 2011. Então, tudo isso está sendo levado em consideração, uma vez, se a gente for falar, beleza, o mercado com uma arroba em reais, por exemplo, a 346, se pegar 346 e dividir pelo um câmbio de 5,02, por exemplo, daria a nossa arroba a $69. Algo muito parelho com o que é os Estados Unidos. E aí a gente ficaria muito longe dos nossos pares, que seria Argentina, Uruguai. Então, é essa conta que o mercado tem feito e tentando entender se nós temos potencial para subir essa carne até $68. E na conta de hoje, o mercado não estima, não acredita que nós temos espaço para ter uma arroba 346 com um câmbio a 5,02. Isso para imaginar que o mercado internacional vai manter os 62 ou $60 aí de pagamento, certo? Exato. Hoje, se a gente for pegar, por exemplo, se a gente pegar o mercado hoje, 328,30, vou pegar o que está agora na minha tela, tá? E dividir pelo câmbio de 5,03, vou pegar o câmbio de 5,03, nós estamos falando que o mercado acredita que a arroba para outubro, estará dolarizada no valor de $65,27. É um valor alto, é um valor acima das médias históricas, é um valor que fica na banda superior dos $60, que pouquíssimas vezes nós vimos ultrapassar e manter muito tempo nesse patamar. Pode ser que isso aconteça? Pode ser que isso aconteça, mas a gente vai ter que olhar muito os nossos pares, vamos ter que ver a dinâmica internacional de necessidade de carne bovina, então tem muita coisa a ser levada em consideração. Então, a gente pode ficar nesse patamar? Pode, mas eu acho que seria mais plausível pensarmos em alguma coisa entre $60 e $62. E acima de 70, eu não acredito que a gente consiga superar esse valor. E se câmbio baixar mais ainda, daí a correção pode ser maior. Exatamente. Então, hoje, o que o pecuarista tem que ficar ligado, hoje, por incrível que pareça, vai ser no câmbio. Porque as outras variáveis, nós temos mais ou menos uma noção mais clara de que rumo nós iremos. Então, a demanda interna muito provavelmente vai voltar a reaquecer, que é muito importante para nós. A oferta deve seguir restrita para o segundo semestre, mas o câmbio pode mexer muito nessa brincadeira, porque ele vai mexer com a nossa principal força hoje, que é o mercado internacional e as nossas exportações. E o apetite dos nossos compradores depende dessa competitividade do preço no mercado internacional. Exato, ainda mais num cenário de 2021 muito diferente, de 2019 e 2020. Nosso principal cliente hoje, que é a China, não demanda tanta carne como demandou no passado e tem feito um esforço enorme para depender menos do Brasil perante a todos os países no mundo. Você acredita, então, Caio, que a exportação ela vai ter nesse próximo semestre, talvez até no último trimestre, menos peso agora em 2021 do que teve lá em 2020? Porque em 2020 a gente tinha ainda uma economia bem combalida, né? E uma exportação forte, né? Que fez mudar o patamar de preço da arroba no final do ano. Eu acho assim, nós teremos o segundo semestre, do qual o nosso motor principal, que é a demanda doméstica, deve voltar a ser melhor, né? Principalmente se nós pensarmos em uma questão de vacinação do Covid, uma melhora, uma retomada econômica, melhora dos PMIs, melhora da atividade econômica, queda do desemprego, etc. e tal. Então, tudo leva a crer que nós teremos no segundo semestre, nosso motor principal, voltando a ter um pouco mais de energia se comparado com o ano passado. Só que as exportações, nessa brincadeira, ela vai ser importante, mas eu não acredito que nós tenhamos surpresas tão relevantes quanto no passado. Eu acho que as exportações devem continuar trabalhando nos patamares que está continuando. Não devemos ter nenhuma surpresa tão negativa, mas também nenhuma surpresa tão positiva.
Acho que a exportação de 100 mil toneladas, 90, 100 mil toneladas para a China não vai acontecer mais. Eu acho que, a não ser que volte a peste suína lá de maneira muito aguda, eu acho que o motor nosso principal, que é a demanda doméstica, deve ter mais força e deve ter mais peso no segundo semestre de 2021. Mas, ao mesmo tempo, a carne bovina passou a fazer parte do, digamos, cardápio, né, do gosto do chinês. E isso também ajuda a manter, pelo menos, o volume de exportação, ou manter um volume interessante de exportação para eles, Kai? Na realidade, assim, para a gente entender por que a China está comprando menos, né? A China está comprando menos por alguns fatores. Primeiro fator, nós estamos produzindo menos. Só o fator de produzir menos, você acaba vendendo menos. Segundo fator, a China está comprando mais carne de outros países. Por exemplo, aumentou muito as compras dos Estados Unidos de carne bovina. E o terceiro ponto é que a nossa carne também começou a ficar muito cara, porque como o câmbio deu essa valorizada, para o frigorífico aqui ter a mesma receita em reais, ele teve que puxar o preço da carne, até porque ele está produzindo menos. Então, os chineses estão comprando menos dados fatores, e o fator que mais pesa nessa conta é que a China precisa de menos carne hoje, né? A China precisa ainda de proteína? Precisa, porque o balanço ainda não é superavitário. Ela ainda precisa do mundo para ter o seu balanço fechado. Mas a demanda é menor porque o volume de suínos produzidos já é maior, muito maior, o preço do porco na China está caindo, então tudo isso acaba tirando um pouquinho da nossa potência. Mas a China ainda vai comprar. Por que a China vai comprar? Porque nós estamos vendo um movimento, por exemplo, a China foi o primeiro país a entrar no Covid, mas também foi um dos primeiros a sair do Covid. E só o fato das pessoas estarem circulando na China acaba potencializando um pouco da carne bovina. Por quê? A carne bovina é muito consumida nos principais centros, né, que tem mais uma cultura um pouco mais ligada ao Ocidente, o consumo muito mais voltado aos finais de semana em restaurantes. Então, só o fato das pessoas estarem circulando, isso acaba ajudando a gente. Mas tem mais outros dois fatores que ajudam a entender que a China vai comprar carne bovina. O que é? Primeiro, a economia da China tem crescido muito, se não me engano, cresceu no primeiro trimestre de 2021 18,3%, e é um ano onde que a China, que nós temos fatores políticos que entram nessa jogada, que explicam que a China precisa ter uma aceleração econômica e também um controle de inflação. Então, o preço de nada pode estar muito alto. Então, vai ter que comprar para deixar o preço tudo estável. E aí, de fato, a economia conseguir crescer, conseguir. Até porque, se a gente for ver historicamente, o que os governos centrais mais procuram na parte da economia é um emprego em alta e inflação em baixa. Então, é isso que os governos vão procurar no mundo inteiro. Só que, assim, a China vai comprar? Vai. Só que não vai comprar os volumes passados, só até porque a necessidade, ela existe, mas é menor porque a peste suína já está em outro momento. Nós não estamos falando em 2019, nós estamos falando em 2020. Nós estamos falando em 2021, do qual a recuperação do plantel já está hoje em números mais ou menos parelhos com 2019, até ali meados de 2018, e o preço do suíno já está em outro momento. Nosso preço do porco na China hoje, se a gente for pegar, é muito parecido com ali janeiro de 2019, se não me falho, e a sinalização futura do suíno é ainda mais em baixa. Então, tudo isso leva a crer que a China vai comprar, mas não vai comprar tanto quanto ela comprou os últimos anos. Boa. 2 anos, né? Então dá para a gente concluir que uma mudança no patamar do preço da arroba no segundo semestre, principalmente no último trimestre do ano, ela viria mais de uma retomada da economia, se isso se concretizar, do que necessariamente do empurrão aí da exportação, Caio. Isso é fato. Eu acho que minha leitura hoje é essa, que nosso principal motor deve voltar a reaquecer, que é a economia doméstica. Isso deve ajudar muito a gente, não tanto pelo preço da carne, tá? Até que isso pode ajudar, mas também no volume demandado pelo mercado. Porque hoje a demanda hoje por carne bovina é muito baixa, porque as pessoas estão com a renda em queda e a inflação em alta. Ou seja, você já não tem dinheiro, precisaria de mais dinheiro para comprar o mesmo produto. Então, as trocas estão acontecendo diariamente. Então, isso a gente consegue ver na televisão, na própria imprensa ou até no próprio dia a dia, perguntando para qualquer pessoa que seja de uma classe menos favorecida, da qual o impacto da inflação é muito grande, né? Porque essa pessoa não retém dinheiro, ela só consome. E as classes menos favorecidas, a inflação tem um impacto muito forte, porque ela tem o seu ganho de 100% gasto no consumo. Então, se ela
consome tudo que ela ganha, a inflação acaba prejudicando muito ela no dia a dia. Então, eu acho que o segundo semestre nós teremos a nossa perspectiva de uma arroba em alta, porém nós vamos olhar muito como vai ser a economia doméstica, como vai ser o câmbio e também como vai ser essa questão da necessidade dos frigoríficos perante uma oferta restrita. Será que eles vão precisar de gado? Quanto o gado eles vão precisar? Porque se a gente for comparar ano passado com esse ano, o abate está em queda aí mais ou menos na faixa de 10%. Ô Caio, então não dá para esperar uma mudança de patamar no nível que a gente viu acontecer no final do ano passado, então. Vai ter aquela correção, vai ter aquele ajuste, o próprio mercado futuro está indicando isso, no entanto, não dá para esperar um novo nível de preço, digamos assim, para o boi, né? Acho pouquíssimo provável. Se a gente for pegar em números, só aqui na minha frente, a média do Exalc de São Paulo em janeiro de 2020 foi de 193. E em dezembro de 2020 foi de 263,13. Se a gente for comparar um com o outro, nós vamos falar aqui basicamente numa alta de R$ 73. Tá? Se a gente for pegar o preço médio do Exalc de 2021, o janeiro foi 289. 289 mais 73 daria uma arroba 362. Eu acho que para a gente chegar nesse nível de arroba 362, nós precisamos de muitos fatores positivos, principalmente o câmbio. Se o câmbio voltar para 5,80 e for para 5,80 com uma recuperação econômica, que é difícil, mas pode acontecer, nós teríamos potencial para a arroba subir. Mas eu ainda coloco que a arroba para o segundo semestre deve ficar mais ou menos na faixa que ela tem trabalhado agora, nesse patamar de 330, que é mais alto do que está hoje. Sim, né? Já é uma correção, né? Exatamente. A gente tem que lembrar que a perspectiva até do próprio mercado é de melhora do preço da arroba. Lembrando que o mercado financeiro é livre de fundo rural e livre de premiação. Então, tem mais coisa para voltar para essa conta aqui. Então, o que a gente vai ter que agora monitorar é como vai ser a perspectiva do mercado futuro perante aos acontecimentos, né? Principalmente ligado ao câmbio. Lembrando, o mercado coloca que teremos uma alta. Se a gente for lá em maio, a perspectiva do mercado de maio era que o boi para outubro seria quase R$30 acima do boi de maio. Então, o mercado continua com uma visão otimista só que a gente vai ter que controlar nossas visões muito pautada como deve ir o câmbio, que agora já bateu quase 5,01 nesse momento, e também sobre as expectativas de economia doméstica, que tudo leva a crer que sejam melhores. Boa, Caio. Bela análise. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui conosco mais uma vez, trazendo sempre boas informações para ajudar o pecuarista aí na hora da tomada de decisão. Volte sempre, meu caro. Obrigado, boa tarde para ti, boa tarde a todos. Valeu, boa tarde para você. Tchau, tchau. Caio Toledo, Stonex aqui com a gente, portanto, falando sobre as perspectivas aí, né? Então, vamos lá, mercado do boi. A gente tem duas vertentes para serem analisadas. A primeira é o que vai acontecer com o mercado futuro. Nesse sentido, o preço do câmbio ou o valor do dólar vai ser fundamental para determinar se as exportações vão acelerar ou diminuir. Um câmbio menos valorizado, um dólar menos valorizado, ele pode trazer como consequência um arrefecimento da competitividade da carne brasileira no mercado internacional. Segundo fator, o mercado atual, o mercado físico. O que vai depender o mercado físico de uma melhora da economia no segundo semestre. Já deu indícios de melhora no primeiro trimestre, mas a gente precisa consolidar essa evolução ao longo dos próximos meses. Se isso acontecer, daí o consumo interno vai ajudar, portanto, aí, a melhorar o preço da arroba. Mas me parece que é meio consenso entre os analistas que não dá para esperar uma explosão de preços como a gente viu no final do ano passado, onde os níveis de preços, comparando com o início do ano, saltaram de forma bastante importante e progressiva. Parece que esse ano vai ter sim um reajuste em função dessa possibilidade de retomada da economia, mas deve ser um reajuste mais tímido e, portanto, o pecuarista deve se enquadrar ou deve se preparar para preços menos remuneradores aí para a produção.
Vamos ficar de olho nessa análise aí feita pelo Caio Toledo e as análises completas estão no Notícias Agrícolas. Vamos ver como encerraram as negociações lá na B3. Aliás, encerraram não, vamos ver como estão as negociações nesse momento, o mercado trabalhando de forma negativa. Olha aí, o junho, R$ 319,50, uma queda de 0,31%. Para julho, R$ 324, queda de 0,69%. Agosto, ainda operando com alta, 0,03%, mas esse último negócio aconteceu às 10 horas da manhã, então negócios a R$ 327. E o outubro, 328, perdeu aí o patamar dos 330 já, queda de 0,61%, influência do dólar, aparentemente tem uma conexão muito íntima aí com a desvalorização do dólar. Dólar caindo, preço também a futuro caindo. E o indicador CPEA, fechando o dia de ontem a R$ 317,35, houve um recuo de 0,66%. Muito bem, são os números de hoje do mercado do boi. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência.